Boa tarde, sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, né, que é sobre termodinâmica, ou seja, sobre calor. Vamos lá. Para definir esse conteúdo, nós vamos iniciar falando dos dois termos principais sobre termodinâmica, que é a temperatura e o calor. Definição do que seria temperatura, né? É uma propriedade física de todos os seres vivos, então todos nós temos uma temperatura. Por exemplo, ser humano, a temperatura varia entre 37 graus Celsius, tá? Que mais na frente vocês vão ver que Celsius é a escala termométrica. Está relacionado com a energia cinética média dos corpúsculos que constituem o corpo, certo? Então, a temperatura serve para quê? Medir o grau de agitação das partículas. O que gera temperatura, ou seja, quanto ela é alta ou quanto ela é baixa, ou quanto mais quente a temperatura está, é de acordo com a agitação das partículas. Quanto mais a movimentação, maior é a temperatura, certo? Então, quanto maior for a energia cinética, maior é a temperatura. E quanto menor for a energia cinética, menor é a temperatura. Eu acabei de falar para vocês. Calor. Calor é energia em movimento que só existe quando existe uma diferença de temperatura entre os corpos. Atingindo o equilíbrio térmico, deixa de existir energia. Então, calor, ele não é classificado como uma propriedade termodinâmica, tá? Ele é uma propriedade. Quando existe uma temperatura, a gente vamos utilizar o termo calor, tá bom? Esse calor, ele é uma propriedade do sistema termodinâmico e por isso, né, ele é correto afirmar, podemos afirmar que o calor, ele está relacionado a dois corpos, né, aos corpos. É a energia interna ou externa, ou seja, quanto nós estamos com calor, quanto maior a agitação das moléculas, o que vai acontecer? Maior aumento da temperatura, automaticamente nós vamos sentir essa sensação térmica de calor, tá? Então, olha só a conclusão aí do que seria a temperatura versus calor. Medida do grau de agitação das partículas. Então, a temperatura nós vamos entender como medida de agitação das partículas. Já o calor é energia em trânsito, tá? Ou seja, aquela energia que está circulando. Se está frio, né, nós vamos sentir uma baixa de calor, ou seja, vai estar frio. E quanto maior a agitação das moléculas, maior o nosso calor, tá? A temperatura, por sua vez, é medida pelo sistema, né, de unidade de medida. Vocês vão ver que o padrão é Kelvin, tá? Vamos lá. Em termologia, o que significa termologia? Ou seja, a termodinâmica é o conteúdo que nós estamos estudando. Termo significa calor, logia, estudo. Então, é o estudo na verdade, estudo do calor, ou seja, a parte da física encarregada de estudar o calor e seus efeitos sobre a matéria, tá bom? Que seria, outra definiçãozinha de calor, né? Energia térmica e trânsito, como eu acabei de falar para vocês. Aquela energia térmica que fica transitando no nosso corpo é classificado como calor. Propagação do calor. O calor pode se propagar de um corpo para o outro, isso é fato, né? De três maneiras, como pode ser por condução térmica, né? É levado até a pessoa, conversão térmica ou irradiação, tá? Então, são essas três formazinhas aí. Vou explicar para vocês cada um delas. Condução, né? A condução é transmissão de energia térmica de uma partícula para a outra. Exemplo, né? Quando você liga um bico de bolso, ou seja, um fogo, né? Uma vela que seja, e coloca um metal, uma barra de metal. Então, essa energia, né? Esse calor, ele é conduzido, ele é levado através da condução. Por quê? Porque vai passar de uma fonte para outra. Quando é convecção, né? Transmissão de calor que se dá pelo deslocamento de uma determinada massa de uma matéria. A exemplo, tá? De uma chaleira, quando a gente coloca a água ferver, o que acontece? Logo começa a fazer borbulhar. Aquele ato de borbulhar, aquelas borbolinhas, o que é? A conversão térmica, ou seja, elas começam a agitar, as moléculas se agitam, uma acaba esquentando a outra, tá? Porque na verdade, a condução é da chama até a chaleira. O que está borbulhando ali dentro que é conversão térmica, ou seja, o líquido que esquentou, a água, por exemplo. Falar sobre equilíbrio térmico. Quando acontece equilíbrio térmico, lógico, é quando dois corpos, né, mantêm a temperatura, têm temperaturas iguais. Então, isso é um equilíbrio, tá?
Outro exemplo é uma xícara de café, né, que deixa por certo tempo sobre a mesa, e ela esfria até entrar em equilíbrio térmico, ou seja, a mesa está fria e a xícara está quente, mas quando você deixa, logo ela vai voltar a esfriar, então ela vai entrar em equilíbrio térmico, ela vai ficar com a mesma temperatura da mesa. E agora nós vamos falar sobre os termômetros. Os termômetros, na verdade, são o quê? São aparelhos utilizados para medir a temperatura, certo? Eles são feitos com base de mercúrio, né, que é um metal líquido, que se dá dilatação com muita facilitação. Por isso que utiliza, né, o termômetro. Aí nós temos vários exemplos de termômetro aí, digital, né, o de mercúrio convencional, certo? E a finalidade deles é essa, né, aferir temperatura. Falar sobre termômetro, nós temos que falar sobre as escalas termométricas, que são 3, tá? São céus que vocês escutam muito falar, por exemplo, quando fala sobre a temperatura do clima, né? Lá no jornal, eles falam muito sobre graus Celsius, tá? A temperatura, a escala Celsius, ela é utilizada no Brasil e na grande maioria dos países, né? Então, ela é convencional, bem mais convencional. Já a Fahrenheit, né? Ou Fahrenheit, que alguns falam, são utilizados nos Estados Unidos. Fabricante de aparelhos meteorológicos, né? Por exemplo, né? Quem criou essa escala foi Daniel Fahrenheit, por isso ela tem esse nome, tá? Kelvin é, né, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade de Medida, é a escala padrão, tá? Ele é utilizado preferencialmente em trabalho científico, engenheiro. Então, todos os países têm como escala Kelvin padrão, tá bom? Ela é a padrão. Celsius é convencional, que nós conhecemos, tá? Mais utilizado no nosso país. Então, olha só como é que funciona, né? Uma escalazinha Celsius aí, ela tem 100 divisores, ou seja, vai de 0 até 100, tá? Então, vai subir aí esse líquidozinho aí de metal de 0 até 100. Já a Fahrenheit, né? São 180 divisores e parte do número 32 até 212. E já Kelvin também são 100 divisores, tá? Mas ela parte de 233 graus até 333. O que acontece? Ela serve para aferir maiores temperaturas, bem mais, já que ela parte de 273 graus, tá? Dilatação dos corpos, como vai funcionar? O aumento das dimensões de um corpo, em física, acho que é comum vocês falarem, escutar, né? O calor aumenta, o corpo dilata. Então, de acordo com a temperatura de um corpo, ou seja, se ela tem uma alta temperatura, o calor vai aumentar, né? O calor aumenta, o corpo vai dilatar, principalmente metais, eles dilatam, eles aumentam, ele tem um aumento do tamanho, o volume vai aumentar. Mesma coisa, né? Quando o calor abaixa, né? Quando o calor aumenta, aumenta a dilatação do corpo, certo? Se esfria, vai contrair. Então, por exemplo, né? Vou citar um exemplo para vocês, assim, roupa. Quando a gente experimenta uma roupa pela manhã, ela entra belezinha. Por quê? Porque tá frio, você dormiu, o corpo, né? Manteve um equilíbrio térmico, porque a noite normalmente é frio, então é uma baixa temperatura, certo? Então ele vai contrair. Quando você começa a trabalhar, movimentar, o corpo vai agitar e o calor aumenta, os corpos aumentam, a dilatação também aumenta. Então, automaticamente a gente fica mais inchadinho. Então, quando você vai experimentar, se você comprar uma roupa e experimentar ela pela manhã, à tarde você vai sentir ela apertadinha, tá? Então, preferencialmente, meninas, né? Vamos experimentar roupas à tarde, que o calor aumenta, o corpo dilata. Então, a gente vai estar um pouquinho mais cheio, tá bom?